Então não tem como a gente não saber que estamos no ar, que no caso agora acabamos de entrar ao vivo no Facebook. Bom dia a todos os ouvintes do Facebook, né, telespectador no caso, ouvintes da Rádio ABC News. Estamos aqui nessa terça-feira, dia 29/9/2020, às 11 horas da manhã, com mais uma entrevista com um especialista da área de saúde, né? Hoje, que é um dia muito importante para todos nós, todo brasileiro, mundialmente falando, porque é o dia do coração, né? O Arlindo está ali apontando, quem está no Facebook está vendo que ele está apontando para o coração, me tirou do foco, mas hoje é o dia mundial do coração. Ontem a gente teve um bom bate-papo aqui com o cardiologista Adriano Meneghini, Adriano, né? Meneghini, que é médico aqui do Quarteirão da Saúde de Diadema. E hoje a gente tem aqui um outro especialista, no caso uma outra, né, uma moça, né, chamada Joelma, a doutora Joelma. Queria que ela até falasse depois, né, se dentista é doutora, a gente pode chamar de doutora no caso, né? Sim. Mas, né, pela propriedade, pela responsabilidade, ela é uma sumidade também, né? E hoje a gente vai bater um papo aqui sobre um tema bastante interessante nesse momento de pandemia, que é sobre a odontologia e os distúrbios relacionados às dores no período da pandemia, quer dizer, a dor de dente, a dor da boca, né, e tantas outras dores da face. E esse é o tema que a gente vai entrar hoje aqui com a doutora Joelma, ela que é de Diadema, moradora de Diadema também, trabalha junto com o seu marido, o Luiz, ali na Ciomed. Eles têm essa empresa que faz vários atendimentos ali, ela vai poder falar um pouco mais também sobre isso. Ela que tem algum atendimento, várias especialidades, né? Chega até, a gente vai falar um pouco também da questão do laser, né? Tem alguma coisa que envolve laser, ela vai poder explicar um pouco mais. Mas o tema central hoje do nosso bate-papo é justamente esse distúrbio, né, relacionado às dores, que veio durante a pandemia, que teve algumas publicações no New York Times, por exemplo, na própria Folha de São Paulo, né? Eu acho que foi recentemente, ela vai poder falar um pouco também, está bem mais informada, né, no assunto do que nós, né, doutora Joelma? E é isso, então hoje o tema é isso, a gente tem algumas siglas como DTM, ATM, e é isso, a gente vai ficar sondando a doutora hoje com relação a esse tema. Bom dia, Arlindo Ribeiro, jornalista aqui, o Ligeirinho, que está sempre com a gente fazendo essas entrevistas na área da saúde, com empresários, e cada dia a gente vai ficando melhor, né, Arlindo? Bom dia, doutora Joelma. Bom dia. Muito obrigado aí pelo convite, e deixo que a senhora, melhor do que eu apresentar a senhora tem um currículo extenso, acho que eu vou deixar para a senhora falar um pouco, né, como que começou todo esse trabalho. É bastante longo, lógico, né? Sim. E a gente tem tempo, mas queria que a senhora falasse um pouco das especializações, do currículo, quanto tempo está na área, onde se formou, por exemplo. Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer e uma honra estar aqui, né? E o que a gente tem é trazer informação para a população, porque a gente sabe a carência de informação que ainda se tem, mesmo num mundo onde está todo mundo conectado, e de boas informações. E quero já iniciar parabenizando vocês, né, pela proposta de estar trazendo boas informações à população diademense, à população do Grande ABC. É muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada. Obrigado. Eu sou cearense, sou sobralense, né? A primeira situação é ser sobralense. Para quem conhece o cearense sobralense, ele se intitula... Não é humorista, né? Não, ainda não. Mas realmente é uma terra maravilhosa, mas as coisas da vida são assim. Vim para Diadema, vim para Diadema há 13 anos, há 12 anos estamos locados na Ciomed, que é uma empresa de odontologia e engenharia de segurança do trabalho. Com o tempo fomos expandindo para a saúde ocupacional, mas sempre no foco da odontologia clínica, né, geral, e minhas especializações sempre voltadas para a população. A minha primeira especialização foi saúde da família, na minha terra natal, que foi Sobral.
e depois tive a oportunidade de ir para fora do país, passei 3 anos nos Estados Unidos, e aí a gente vai adquirindo novas experiências dentro da odontologia. Com a nossa volta ao Brasil, decidimos ficar em Diadema, que seria por um tempo de estudo, para aproveitar um pouco de São Paulo, e acabamos ficando. Há 12 anos estamos aqui. E as coisas vão, a vida vai desenrolando outras necessidades, né? E aí eu fui para a área da periodontia, hoje eu sou periodontista, mas sempre com foco na clínica geral, e a demanda vai acontecendo, e você vai se especializando em outras coisas, e vamos dando rumo à vida. Hoje também estou especializando em odontologia do trabalho, devido à CIOMED, e agora, nesse período de pandemia, as coisas vão chegando e você vai se atualizando e vai estudando mais sobre os distúrbios relacionados. Doutora, eu queria que a senhora também, agora que a gente começou, a senhora já fez essa abertura falando um pouco da senhora, eu queria que a senhora fizesse uma outra abertura agora falando um pouco dessas duas siglas, né? Que é a ATM e a DTM, que é onde a gente vai falar, vai ser o nosso foco principal. Isso. Aí a senhora poderia falar o que são essas duas siglas e um pouco sobre elas para a gente poder se inteirar? Isso. A ATM é uma articulação que todos nós temos, é uma articulação. O que significa ATM? ATM, articulação temporomandibular, que é essa articulação onde o único osso móvel da nossa cabeça é a nossa mandíbula. E essa articulação é onde se encontra o encontro da mandíbula com a cabeça, que é o que faz essa movimentação para falarmos, para comermos, para deglutirmos, né? Essa é a articulação. A DTM é o distúrbio dessa articulação, que são os distúrbios temporomandibulares. E o que é que isso tem a ver com a ATM? Quando nós temos distúrbios musculares, nós afetamos diretamente essa articulação, né? É o tal do chamado, existe nessa articulação um disco articular. Esse disco, ele tem que estar num bom posicionamento. Ele não pode ser deformado. Então, assim, hoje, o que está acontecendo? As pessoas chegam, eu estou com problema de ATM. Qual é esse problema? Na verdade, o problema é essa disfunção muscular, que está levando as pessoas a terem dores. São dores relacionadas, envolvendo quebra de dente, envolvendo dores de cabeça, dores de ouvido, dores de fundo de olho, tonturas. Tudo isso pode estar relacionado à DTM. Doutora, desculpe interromper, já interrompendo, a senhora falou, inclusive, problema de quebra de dentes, inclusive nessa pandemia. Quais seriam as causas dessa quebra de dente? Seria a agressão física do violência doméstica ou qual seria o problema? Infelizmente, nós temos aí relatos de muita violência doméstica acontecendo nesse período, né? As agressões. Mas no nosso caso, não é a violência doméstica. É a própria tensão muscular, né, que leva muitas vezes à quebra do dente. E essa tensão, ela gera o bruxismo. E o bruxismo é o quê? É o ranger de dentes e o apertamento quando feito. Isso é o bruxismo. E isso tem tratamento, deve ser tratado. Com as doenças vindo através da pandemia, nós temos hoje a condição psicológica, emocional, condições financeiras, tudo isso levando as pessoas a terem uma maior tensão. E isso vai tudo voltado para essa região de cabeça e pescoço. Você tensiona mais a musculatura, você morde mais os dentes, aí vem os distúrbios musculares, com essa que a gente chama de parafunção. A função da boca é falar, comer,
né? E quando você faz mordeduras de dente desnecessariamente, você acaba sobrecarregando toda essa musculatura. E isso é o que vai atingir a nossa articulação e causando todos esses distúrbios. E aí vem as dores. Quer dizer que a pandemia, desde fevereiro, março, quer dizer, provocou, inclusive, fechamento de inúmeras clínicas, vamos dizer, dentárias. Quer dizer que isso também contribuiu para agravar a situação dessas pessoas com esses problemas de quebra de dentes? Não. O que realmente agrava a situação é a tensão. A tensão que as pessoas colocam na boca. No momento de tensão, nos momentos emocionais que vem, é bem interessante que o problema de TTM, ele é muito correlacionado com a situação psicológica. Não que não exista os outros fatores, né? São bocas que não estão com uma boa articulação, isso sim. Mas essas dores têm aumentado não pela falta. Infelizmente, muitas clínicas têm fechado, sim. Isso é uma realidade. As pessoas estão com medo de ir aos dentistas. Mas é até bom a gente tocar nesse assunto, porque eu quero fortificar essa situação de dentista perante os cuidados, né? As pessoas às vezes ficam com medo de ir à odontologia porque se acham muito expostos. Mas nós somos os profissionais da saúde que mais lidamos com a biossegurança. Nós aprendemos a lidar com a biossegurança ainda dentro da universidade. A odontologia, ela é a área da saúde que tem muito cuidado com a biossegurança. Os consultórios são consultórios limpos. Nós trabalhamos com todo o material esterilizado. Nós sempre trabalhamos com máscara. Isso não é uma novidade para nós. Nós sempre trabalhamos com as face shield, né, que hoje é muito utilizada, essas máscaras que fecham o rosto, né? Nós sempre trabalhamos com isso. Então, a população não tem que ter medo de ir ao consultório odontológico pela biossegurança, porque nós sempre trabalhamos com a biossegurança. Já que você tocou nesse assunto, o Brasil ainda continua sendo o país mais banguela do mundo? Infelizmente, a população ainda carece de muita informação sobre isso. Nós temos uma odontologia que vem mudando. Nós entramos com a odontologia preventiva. Hoje, a odontologia deixou de ser curativa. Nós já estamos numa situação de prevenção, e isso é muito bom, né? Hoje, o que acontece? A população tem apresentado novas doenças, como a DTM, como doenças que são próprias, saindo do foco da cárie, saindo do foco da periodontite. A periodontite e a cárie ainda tem seu lugar na odontologia, mas hoje nós temos outros tipos de doença, como a DTM. Falando do país dos desdentados, não só o Brasil, como muitos países têm pessoas desdentadas, né? Mas nós hoje temos uma situação melhor, bem melhor. Ou menos ruim? Eu acredito sempre no bem melhor. Eu acredito que o bem melhor, quando a gente pensa no bem melhor, as coisas começam a fluir. As pessoas têm um certo tipo hoje de orientação. Os próprios dentistas hoje orientam mais a prevenção. Hoje nós temos uma situação que nos leva a ser prevencionistas, né? Tem aí a saúde da família, que nós tivemos aí desde um governo há 15, 17 anos atrás que nós vemos, né, essa mudança da saúde da família, as prefeituras voltadas para isso. Isso é muito bom. Doutora, a senhora acabou de falar da pandemia, né, que as pessoas tiveram uma baixa
visita ao dentista, né? Nesse momento de pandemia, houve um atendimento remoto? Como que ficou isso? A senhora fez esse atendimento? Como a senhora vê essa situação? É legal? Até que ponto? Até que ponto é legal? Isso foi uma coisa muito nova para todos nós. Por ser uma coisa nova, eu optei por não atender. Eu fiz a minha reclusão conforme manda as autoridades. Eu passei, sim, fiquei reclusa durante os 90 dias e depois a própria necessidade de voltar. Pacientes precisando, paciente pedindo para a gente voltar, a gente teve que voltar. Com relação à volta, é o que eu explanei. Para nós, dentistas, isso é muito seguro. Nós não temos esse tanto desse pavor. O que aconteceu e por que fiquei, né? Por que eu fiquei reclusa? Pela própria doença. É uma exposição a mais? Nós somos a categoria mais exposta, mas nós temos nossos meios de prevenção. A população não tem que ter medo de ir ao consultório odontológico. A população precisa saber, precisa aprender a ser prevencionista, não deixar para a última hora. Porque a odontologia, ela se torna mais simples, ela se torna mais acessível quando a população previne. Prevenir as doenças. No caso da DTM, há prevenção disso? Sim, há. Há como a gente prevenir um distúrbio. Os distúrbios temporomandibulares. Mas, desculpe interromper, já interrompendo, a senhora falou em termos da população não ter medo, né? Agora, a ciência odontológica avançou tanto que a pessoa que sentar ali na cadeira do seu dentista não vai sofrer com agulhada, com a extração de dente, com a obturação de canal. Não. Esse sofrimento ele é mais psicológico, né? Ele é mais psicológico. O paciente foi tratado a vida toda só com anestesia. Hoje nós temos os lasers, que são os lasers de baixa potência. Nós hoje temos no mercado brasileiro já sendo vendido, que isso é uma glória para nós, os lasers de alta potência, que são feitas cirurgias a laser, né? São feitos hoje, o pré-anestésico já é feito a laser. Lá na clínica nós fazemos o pré-anestésico com laser. Então, assim, vai muito do que aquela pessoa aprendeu. Aquela mania dos pais, dizer, menino, se tu não te aquietar, tu vai tomar uma injeção, vai para o médico, vai para o dentista. Nós, dentistas, sofremos muito com isso, né? Porque os pais já chegam fazendo pressão nas crianças. Eu atendo criança também, e a gente vê essa situação. Mas hoje está, assim, bem mais fácil a gente trabalhar com o paciente. Doutor, eu cheguei a entrevistar há uns 10 anos ou mais uma equipe de dentistas que tinha aqui na Secretaria de Saúde de Diadema, no governo anterior, e que eles anunciaram um trabalho de educar e incentivar, entendeu? A escovação do dente, inclusive a de criança recém-nascido. Isso. A gente trabalha já desde da criança ainda no útero da mãe. Quando uma mãe engravida ou que tem a intenção de engravidar, ela já deveria começar o seu pré-natal odontológico. E o que é esse pré-natal odontológico? A mulher, ela ainda tem muita carência na sociedade, principalmente a de baixa renda. E isso se faz nos postos de saúde. Eu, que fiz residência em saúde da família, em Sobral, nós tínhamos, na época, o programa, e esse programa ainda existe, porque a saúde da família ela é voltada para a mulher, para a criança, para o idoso e para o trabalhador. Com a mínima taxa de ocorrência com o trabalhador, mas pela
situação de horários. Eu fui o primeiro PSF noturno de odontologia do Brasil. Quando eu cheguei de volta, eu me formei no Rio Grande do Norte. Quando cheguei de volta ao Ceará, o único horário que tinha para trabalhar foi o noturno. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar com os trabalhadores, com uma população adulto jovem, né? E a gente vê que isso tem que ser desenvolvido. Isso precisa da prevenção. Quando você me fala, as escolas, o posto de saúde, a parte odontológica trabalha com as escolas, sim, com prevenção. Voltando o gancho das mães, do pré-natal, o pré-natal ele deve ser feito, o pré-natal odontológico, porque existem estudos que mostram que doenças de boca causam aborto. Como que é, doutora? Doenças da boca causam aborto. A minha novidade. É novidade? Se tem ligação até com o coração também, né? Sim, a periodontite, né? A nossa velha periodontite. A periodontite, ela pode causar doenças do coração, doenças articulares, doenças voltadas como AVC. Então, tudo isso. A diabetes, ela é acelerada quando o paciente tem doença bucal. A situação de um paciente, uma das coisas boas de se falar da pandemia, que se fala muito, porque o paciente foi ser entubado. Gente, o paciente vai ser entubado com doença na boca. Ele está levando toda aquela bactéria ao pulmão, como se não já bastasse o vírus estar lá. Então, assim, a odontologia ela é muito rica. São muitos assuntos que a gente tem que abordar para a população no dia a dia. Muitos assuntos. Doutora, eu queria que a senhora falasse um pouco, a senhora falou de prevenção, que dá para prevenir esses distúrbios. E eu queria falar qual é o tipo de prevenção. E também queria que a senhora falasse na questão do problema, se teve muitos casos de dentes quebrados que a senhora atendeu na pandemia. Sim. Ou quando a senhora voltou. Quando voltei. A prevenção, né? Sempre tiveram casos de TTM. Mas por que a gente está vendo mais nessa situação? Pela própria atenção. Os distúrbios estão vindo não só musculares. Quando chega ao músculo, o paciente já tem outros tipos de distúrbio. E esses distúrbios vêm de ordem emocional. As pessoas estão com mais medo, como você disse, medo de dentista. As pessoas têm medo de dentista, a pessoa tem medo hoje do coronavírus. As pessoas têm medo de adquirir a doença e ir parar no hospital. As pessoas estão perdendo, sim, seus entes queridos. Eu tenho mais medo de dentista do que o coronavírus, doutora. Pois não tenha, não. Não tenha, não, que nós estamos aptos a tratar de vocês. Nós aprendemos na faculdade a tirar o medo do paciente. Uma vez que eu fui no dentista, ele chegou até a usar uma pomada anestésica, chamada, vou dar um comercial aqui, xilocaína. Ele passava... Ela é a base de xilocaína, é o pré-anestésico. Para não ter problema de sentir dor com a picada. Pois eu vou lhe dar uma ótima novidade. Nós hoje trabalhamos com o laser de baixa potência, que ele faz esse pré-anestésico. Pacientes são pré-anestesiados com o laser de baixa potência. Mas isso acontece em clínicas, né? Não acontece nesses postos de saúde da periferia pelo SUS, né? Saiu uma portaria pedindo isso para que as prefeituras comprem, para que o Estado compre esses lasers, né, para o uso disso. Nós hoje temos no SUS uma portaria assim, para poder difundir o uso da laser terapia.
O próprio distúrbio da ATM, o DTM, ele é tratado com laser terapia. E muitas vezes você não precisa usar o dispositivo interoclusal, que é um aparelho para poder devolver essa situação de normalidade do distúrbio muscular. Com o laser, muitas vezes você consegue fazer com que o paciente fique bom. E as orientações. Quando você me pergunta, tem a prevenção da DTM? Tem, sim. O paciente, quando ele é feito a anamnese, o dentista já enxerga aqueles sinais de distúrbio. E dali ele já começa a tratar o paciente para que ele não chegue ao ponto de sentir dores. Ele começa a, vamos dizer que, educar o paciente no seu aspecto de vida social, através disso. Você tem como ver esses sintomas, você tem como alertar o paciente. Por quê? Ver os sinais e alertar o paciente para que não chegue aos sintomas de dores, no caso. Doutora, a senhora falou sobre as pandemias, que tem, nessa pandemia, tem, inclusive, vamos focalizar quebra de dentes. Além de periodontia e outros problemas bucais ligados ao dentista. A ciência odontológica evoluiu tanto, né, que hoje a pessoa vai numa clínica e sai completamente renovada de lá. Reabilitado. Bucalmente falando. Isso. Agora, e o trabalhador tem dinheiro para fazer isso? Aí a gente entra na prevenção. O que é mais barato? Prevenir ou arrumar? Ou devolver? Mas como que pode prevenir um operário que perdeu, quebrou 2 dentes? Suponhamos. A gente tem que entrar com a prevenção antes que ele quebre esses dentes, que são esses sinais que o profissional é quem detecta. O paciente, ele conhece os sintomas, mas ele não conhece o sinal. Por isso que as consultas odontológicas, elas demandam tempo. O profissional conhece o paciente durante a consulta odontológica. E aí ele tem como pegar esses ganchos psicológicos do paciente, ele tem como pegar a cultura do paciente durante a consulta odontológica. A consulta, ela é necessária. Às vezes os pacientes ligam, quanto que é esse procedimento, quanto que é aquele. Além de nós termos leis regulamentadoras que a gente não nos dá o direito de passar valores por telefone, ou que não nos dá o direito de expor valores, cada paciente é único. O seu tratamento odontológico jamais será igual ao meu. Cada qual tem a sua necessidade. Aí a gente volta, vamos lá na odontologia do trabalho, né, que é uma PL, a gente ainda não é lei, ainda é um projeto de lei, a odontologia do trabalho. Não é o que? Uma PL? É uma PL, é um projeto de lei. É um projeto de lei, mas já é uma especialidade odontológica. Né? É onde o trabalhador entra, quando é feito esse exame, na sua admissão, do jeito que o médico faz o exame no trabalhador, o dentista também tem que fazer esse exame. Aonde entra a prevenção? Na orientação. O trabalhador, ele tem que ser orientado. E quais são as orientações que normalmente o dentista transmite para principalmente o operário, né? A classe mais... A orientação, desde a escovação até a postura do andar, do sentar. Quando o paciente adentra ao consultório, seja para fazer um exame admissional, periódico, ou mesmo demissional, ele tem que ser observado, da cabeça aos pés. A odontologia, ela não é só boca. A odontologia é saúde geral também. Mas a doutora falou desde andar?
desde o andar. O posicionamento. A gente tem que ver como que esse paciente anda, como que está a coluna desse paciente, qual a postura dele sentar. Sim. Isso tudo vai relacionar a boca. Deixa eu sentar melhor, então, para mim não ter problema. Senta melhor. Né? Então, tudo isso leva, inclusive, às DTMs, aos distúrbios. O posicionamento da cabeça é muito importante. Até a maneira, hoje, com o celular na mão, todo mundo hoje anda com o celular na mão. Como que você pega o celular? Que inclinação você dá para a sua cabeça? O que você está forçando nessa musculatura? Quando você se posiciona, baixando a cabeça para olhar um celular, você tira a mandíbula do lugar e aí a gente volta à situação daquela articulação. Eu estou forçando essa articulação. E ao forçar essa articulação, isso vai, para algum lugar, vai sofrer. Eu queria só deixar aqui registrado aqui, agradecer a todos que estão na rádio abcnews.com e no Facebook do Grupo ABC News. Lembrando que a gente está conversando com a doutora Joelma Feijó, ela que é especialista em cirurgia dentista, especialista em saúde da família, especialista em periodontia, habilitada em laser, especializando em odontologia do trabalho, pós-graduada em cirurgia oral menor, ela poderia até falar um pouco, né, nessa questão aqui, pós-graduada em prótese sobre implantes, né? E eu queria que a senhora falasse um pouco qual que é o trabalho, no geral, da CIOMED, que fica aqui na Robert Kennedy. A Presidente Kennedy. Presidente Kennedy, exato, em frente ao Carrefour ali, propaganda hoje. Queria que a senhora falasse um pouco do trabalho que tem lá, porque tem várias especialidades, vários profissionais, e que seria interessante para a pessoa estar ciente e, de repente, procurar. A gente vai deixar telefone depois no Facebook. Ótimo. A CIOMED, ela nasceu com a odontologia. Nosso foco, primeiro, foi a odontologia. Como o diretor da CIOMED é engenheiro de segurança, é engenheiro civil, pós-graduado em segurança do trabalho, começamos a desenvolver com o tempo a parte de segurança do trabalho, a parte documental, muito importante para as empresas. E com isso, abrimos o leque da saúde ocupacional. É onde você me pergunta onde a gente entra com o trabalhador. Nessa situação de saúde ocupacional. É a saúde ocupacional que rege boa parte da saúde geral. Onde estão as doenças? Todos nós somos trabalhadores. Todos nós passamos por distúrbios. Né? Desde a medicina, que é a saúde sistêmica como um todo, como a odontologia, que faz parte da saúde sistêmica. Então, assim, nosso foco hoje são esses 3 pilares: a odontologia, a saúde ocupacional e a engenharia de segurança do trabalho. Tudo isso começa com a segurança do trabalho. Isso nos leva a uma condição de tratar a grande população trabalhadora. É isso aí. Doutora, no caso de um dente quebrado, por exemplo, se a pessoa está forçando muito, né? Está tendo aquele estresse, a questão da pandemia, o cara está completamente estressado, mas o dente não quebra. Ele pode se movimentar, ficar torto. Sim. E se mesmo assim não quebrando, a raiz for forte, ele não se movimentar, pode ter algum problema, outra articulação, alguma coisa do tipo? Tem problema. Aí quando começam os distúrbios. Nem sempre o apertamento vai levar a quebras dentárias. Ele pode levar a uma movimentação dentária. E nesse movimento, e por que isso? O que pode acontecer? Perda óssea, por esse apertamento. E aonde isso? Aí você me pergunta de novo, aonde está a prevenção disso? Quando a gente nota esses sinais no paciente, com uma boa anamnese, com um bom exame clínico,
com exames radiográficos. Tudo isso vem mostrar para a gente a condição de dar essa prevenção ao paciente. E quando isso sai do lugar, um dente que sai do lugar, ele pode ser uma das causas da DTM? Pode, mas não é só isso. Por que ele saiu do lugar? O paciente está rangendo o dente, ele está fazendo apertamento. Então, tudo é um conjunto. O paciente é um conjunto de tudo isso que a gente está conversando. A gente tem que ter os focos. O que eu vou foco? O que esse paciente está precisando? A gente está aqui hoje com Arlindo Ribeiro Ligeirinho, fazendo uma entrevista com a doutora Joelma. Estamos aqui com o Luiz, né? Mandar um abraço para o Luiz também, que da Ciomed, que veio aqui acompanhando a esposa dele. E a gente está tratando desse tema que é sobre os distúrbios aí que muitas pessoas estão tendo por conta da pandemia, né, desse momento ruim que a gente está passando. E as pessoas, entre tantos males que já tem, né, ainda tem a questão do dente, que muitas vezes as pessoas nem têm ciência disso, né? Sente uma dor. Entrando nessa linha, doutora, a gente consegue identificar com mais clareza, assim, para o ouvinte, para o telespectador, essa dor? De repente ele acha que é uma dor de cabeça, é uma dor que é simples. Como que começa de fato? Né? Ele começa a pôr a mão demais no rosto, por exemplo. Quais são esses sintomas? E sintomas, isso. Que o paciente sente que ele pode ter um problema de disfunção temporomandibular. Dores de cabeça que não cessam, dores de fundo de olho, zumbido, aquele barulho no ouvido, aumento do cerume da cera do ouvido. Muitas vezes o paciente vai ao otorrino e não tem nenhuma situação de infecção no ouvido, mas ele sente dores. E por que ele sente dores? Porque aquela articulação, ela está fora do contexto. Ela está fora, quando o disco sai, que perde sua anatomia normal, aquela articulação começa a bater no osso da cabeça, vamos dizer assim, que está muito próximo ao ouvido, né? A articulação é muito próxima ao ouvido. E isso começa a ter todo um desarranjo de auricular que leva o paciente a ter esse zumbido, esse aumento de cerume. E isso deve ser mais focado pela população. As dores de dentes, muitas vezes você vê o paciente chega com um dente íntegro, rígido, sem problemas de cárie, mas ele está fazendo um apertamento. Aí, isso também é um dos sinais que se mostra. Doutora, a senhora, no início, a senhora falou sobre a pandemia, que a pandemia podia, inclusive, provocar vários problemas, inclusive quebra de dentes. Isso. Agora, eu pergunto para a senhora o seguinte: a senhora disse que o problema seria educar a pessoa, né? Agora, se uma pessoa, principalmente a mulher que é mais vaidosa, entendeu? Ela iria conseguir sobreviver, entre aspas, né? Com os conselhos da doutora Joelma, entendeu? Que em virtude da quebra de um ou dois dentes. Para evitar, sim. Temos... Não, então a orientação era para evitar e não depois de quebrado, né? Não, a situação é evitar. Como que a gente pode evitar isso? Primeiro, prestando atenção a esses sintomas. Se eu tenho um sintoma, seja ele de dor, seja ele de zumbido, seja ele de dor de cabeça, seja ele de dor de fundo de olho, seja ele de cansaço, acordar já cansado, acordar com cansaço mandibular, né? Tem pessoas que sentem cansaço, fadiga na face, cansaço facial, fadiga facial, e isso procurar um dentista habilitado no tratamento da desordem. Outra situação que a gente tem para a gente evitar: não encoste seus dentes.
Dentes não foram feitos para... Eu acho que esse é o principal. Essa é a chave. Não encosta os dentes. Os dentes foram feitos para mastigar, não para ficar tocados um ao outro o tempo inteiro. Boa informação. Não encosta. Se você tem... Aí a gente entra com o bruxismo diurno e o bruxismo noturno. O diurno, você está apertando, você tem consciência que está apertando, não aperte. Não encoste os dentes. A gente tem até um app hoje chamado, isso é bom falar, desencoste seu... Todo mundo está com o celular na mão, né? Tem um app chamado Desencoste Seus Dentes. E ele vai te dar o tempo para estar alertando. Né? A cada 30 minutos está chamando e você lembrar que não pode estar encostando os dentes. Eu acho que essa é a principal informação para a gente evitar esse problema. Claro que existem outros fatores que levam a esse distúrbio, mas nos dias de hoje, que está todo mundo tenso, desencoste seus dentes. À noite é mais difícil, mas quando o paciente começa a ter a consciência de que ele não pode encostar os dentes, que ele não tem que estar travando a mandíbula, isso já nos garante uma situação de conforto perante essas dores. Doutora, qual é o problema mais complicado de um dentista, quer dizer, com o paciente em tratamento? Seria cárie, periodontia? Qual é o problema bucal mais sério, ou mais complicado e mais demorado pelo dentista? Aí eu vou entrar na minha periodontia, porque a cárie o paciente ele já conhece. Né? O paciente, a população conhece quando tem, o dente está furado, o dente está cariado. Né? Mas a periodontia, a gente tem que alertar o paciente. E o que é a periodontia? A periodontia é uma doença que ela faz com que você perca osso. E o osso é quem sustenta o dente. Você perde os ligamentos que estão segurando esses dentes junto ao osso. As pessoas têm que ter a consciência de que boca não sangra. Se você escovou os dentes e a boca sangrou, a gente tem que aferir isso, tem que ver como é que está. O paciente ele tem que ser orientado a uma boa higienização, para que não venha ocorrer o sangramento. Desde uma simples gengivite, que é aquele sangramento superficial, que muitos pacientes acham que é normal, não é normal porque sangrar. Você tem que orientar o paciente, desde a quantidade de creme dental que ele usa, até o fio dental, e como passar esse fio dental. Por isso que eu lhe falo da prevenção. Quando você diz para mim, o trabalhador pode ter acesso a uma odontologia de qualidade? Sim. Sim. É um direito. É um direito do ser humano ter acesso à odontologia. É um direito do ser humano ter acesso à saúde. É um direito, porém... Porém, nós, profissionais, temos que gritar para a sociedade. Aí o problema estaria com a falta de profissionais ou com o problema do governo lá em cima, que podia melhorar? Tudo pode ser melhorado. Você lembra quando você fez menos ruim ou vai ser melhor? Vai ser sempre melhor. Nós temos força. Nós temos força para mudar isso, sim. Nós temos. Não é falta de profissional. O Brasil é o país que mais tem dentista. O Brasil é o país da melhor odontologia do mundo. E eu lhe digo isso porque eu tive a oportunidade de estar lá fora. Nós fazemos a verdadeira odontologia. Vocês ainda são os profissionais de ponta do mundo? Sim, claro que existe. A gente tem que ter a consciência que a ciência lá fora, ela tem um respaldo
dado pelos governos de estudo. Mas nós temos, sim, a melhor odontologia. Nós passamos de 4 anos e meio a 5 anos dentro da universidade, as federais, 4 anos e meio, as particulares são 5 anos. Nós fazemos 1 ano de clínica focada, voltada para o paciente. Então, nós, profissionais de saúde, como um todo, e falando na odontologia, temos que colocar a boca no microfone, ensinar o paciente quando chega ao nosso consultório. Nós temos condição de mudar nessa isso. questão de ensinar o paciente, tem números aqui, por exemplo, que 40%, voltando um pouco nessa questão de ansiedade, o próprio bruxismo, 40% dos brasileiros sofrem com bruxismo. E, segundo a Organização Mundial da Saúde, 30% do mundo, das pessoas, né, no mundo inteiro, tem esse problema. Onde a gente começa a evitar esse problema? É quando começa a sair os primeiros dentes? Quando é que, para não chegar a esse problema desses números exorbitantes de 40% no Brasil, 30% mundialmente de bruxismo? Com a prevenção, desde o início. O ser humano, ele tem que ir ao dentista. Hoje, nós já temos nos desde os dentes de leite ali? Nos dentes de leite, muitas crianças estão chegando no bruxismo. Porque ele é muito comportamental. O bruxismo tem sua sintomatologia, ele tem seus sinais clínicos voltados para os dentes, tem, mas ele é muito comportamental. Então, quando uma mãe vê que o filho está fazendo barulho, ao dormir, seja ele com 3, 4 anos, ela tem que estar alerta, ela tem que levar. A criança, nós seres humanos, nascemos os primeiros dentes por volta de 6 meses de idade. Ele já deveria ir ao cirurgião dentista, desde o princípio, porque o cirurgião dentista, ele é apto a notar esses sinais, antes que venham sintomas maiores. Então, existem crianças hoje com bruxismo, com apertamento, com essa situação de pandemia. Tem piorado? Tem piorado. Nós que temos a ortodontia preventiva na Ciomed, a gente vê a situação desses pais que chegam e dizem que já são pacientes que têm uma liberdade maior de conversa e dizem, fulano está rangendo, fulano está fazendo uns barulhos durante a noite. O que é esse barulho? De onde está vindo? Por que esse barulho? Então, tudo isso, os pais têm que estar em alerta. Já tem criança também sentindo dores na face. Tem criança sentindo dor de ouvido. Porque o mundo mudou. Hoje você está dentro de casa, olha o contexto social. Qual é o nosso contexto hoje? A criança não tem condição de ir para o parquinho. A criança não vai para o shopping mais se desestressar. Onde é que ela fica? No celular. Até que horas da noite ela fica nesse celular? No videogame? No videogame, estressado, para ganhar o jogo, mordendo tudo, né? Então, sem horário de dormir e sem horário de acordar, isso é muito importante. Por isso que a gente fala no comportamento, na orientação. O cirurgião dentista não cuida só de dente. Nós cuidamos do ser humano. Nós precisamos, para cuidar do ser humano, nós precisamos entender de comportamento. E esse comportamento tem tudo a ver com a desordem temporomandibular. Desde a forma do posicionamento da cabeça, do modo de andar, do modo de sentar. Você quer ver uma das coisas que foram muito vistas ultimamente, pacientes chegando com esse distúrbio na clínica? São pacientes que ficam mordendo o lábio, mordendo a bochecha. Isso tudo leva ao distúrbio muscular, que, consequentemente, vão vir dores. Na maioria da reação das pessoas vem para a boca, então é isso? Conforme uma ansiedade, alguma preocupação, leva... a primeira coisa... Isso, na boca. Quando você está ansioso, você não come mais? Né? Nossa, a boca também é um problema sério, hein? A boca é um problema sério. Na nossa formação, aí a gente leva lá, né, que o Arlindo disse, quando a gente conversou aqui informalmente, sobre doutor, olha que a população vai estar ouvindo, né, nos termos técnicos. Mas a nossa formação,
onde nós primeiro forma, o que é que primeiro se forma no ser humano? São as pontas, boca e ânus. Então, a gente tem essa primeira... Isso vem lá da nossa formação uterina. A boca é uma das primeiras coisas a se formarem no ser humano. Então, tudo isso... Aí a gente tem que conhecer o ser humano. Tem que saber como se dá essa formação. Para poder a gente... Através dessa formação é que a gente conhece como dar informação. Mas, doutora, desculpa uma pergunta indiscreta, mas tudo isso que você está falando aqui, que se falou até agora, não seria uma utopia para o atual Brasil? Não. Não, porque nós, dentistas, como eu lhe falei, nós temos formação para isso. Nós temos formação. O que a gente precisa é informar a população de que ela tem acesso a tudo isso. É um direito da população. Isso é direito. A nossa Constituição, aí a gente entra na parte política da coisa, na nossa Constituição, ela dá esse direito. A população tem que saber quem ela está colocando lá para dar esse direito a ela. Aí a conversa para dias, né? Mas a doutora disse no começo, eu vou bater na mesma tecla, sobre a quebra de dentes. Nossos dentes são tão fracos assim que por causa de uma pandemia do coronavírus, as pessoas quebram o dente? Quebram. Não porque o dente é fraco, mas quando ele chega a quebrar, ele já vem num processo de desgaste, ou porque ele teve cárie, ou porque ele já vem fazendo um bruxismo há muito tempo, esse apertamento há muito tempo. Quando ele não quebra, ele se desloca. Ele pode se deslocar, não necessariamente quebrar, mas ele pode se deslocar. Porque é aquilo que eu lhe falei, a gente tem o osso, tem os ligamentos. Então, os ligamentos são amortecedores. E esses dentes, eles estão em constante movimento. Mas se eu estou apertando, eu estou tirando isso do lugar. Não necessariamente quebras, mas as dores que vêm, não consigo mastigar direito. Do dia para a noite isso está acontecendo. Isso é um distúrbio de DDM? Sim. Tem pacientes que nem precisam fazer um tratamento longo. Só com as orientações isso já melhora bastante. Doutora, eu queria mudar um pouquinho de assunto. Na verdade, está chegando ao fim, viu? Os 40 minutos já se passaram, já chegamos a 1 hora, né, Luiz? São muitas vertentes, né? Não, a gente começa a falar... É assunto para bastante tempo. Eu queria saber da senhora, qual a sua opinião, e se a senhora acha, na verdade, que é caro ir ao dentista hoje? Quando se torna caro, seria que é caro também, minha dor, quanto que vale, né? Quando se torna caro. Completando, eu ia fazer essa pergunta, mas ele foi mais ligeirinho do que eu. Ele está rapidinho. Doutora. O seu ligeirinho, ele está rapidinho. Um implante dentário hoje é mais para pessoas de uma classe média e alta, né? Em clínica particular, lógico. E por que não fazemos o inverso? Por que não prevenirmos para não colocar o implante? Mas isso teria que voltar a regredir. Sim, eu entendo o que você fala, perfeitamente. Né? O mundo, nós temos outras formas de reabilitar o paciente sem ser com implante? Sim. Quanto vale um dente? Que foi a pergunta dela. A minha dor, né? Quanto vale a minha dor? Quanto vale um dente? Você me perguntou, nós temos mesmo 32 dentes? Sim, a grande maioria tem 32 dentes, outros têm 30, outros têm. E aí vai dar evolução, né? Nós estamos evoluindo. Tem pessoas hoje que só tem 30, eu só tenho 30. Eu não nasci todos. Questão de economia. Questão de economia. Né? Eu brinco que eu sou meio evoluída. Faltaram os terceiros molares, que bom. Então, assim, o que é que acontece? Quando você entra na cultura da prevenção, você não chega ao implante.
Quando você não tem a cultura da prevenção, que você tem a cárie, que a cárie evolui para um tratamento de canal, que ali você vai precisar de uma coroa, você já perdeu 50% do dente. E aí, o próximo passo é o implante. E aí, será que se eu colocar o implante, eu não vou perder o implante? Se você não tiver a prevenção, você vai perder o implante. Você vai perder o implante. Aí você entra... Os distúrbios de DTM, eles podem perder? Sim, eles podem, porque ele está apertando. Ele está apertando. Então, são coisas que estão sempre relacionadas. Até porque a quebra de dente é uma coisa, mas a dor muscular é outra e vai estar lá indo o músculo. Né? Vai estar lá o músculo, então eu tenho que tratar. Doutora, a gente está chegando ao fim, e aí a gente falou muito do paciente, no caso, o paciente da senhora, né? Que é dentista. E como que fica o dentista, o profissional, né, que está ali curvado, tem alguns problemas? Qual que é a prevenção para esse profissional? Ergonomia. Exatamente. E a senhora, como que coloca? Eu acho que tem muitos que não sabem. Vai para o front, vai trabalhar e sem essa noção também, né? A ergonomia. Nós como dentistas, sofremos muito com a ergonomia. Mas isso tem jeito? Tem jeito. É o aprendizado. O aprendizado, os exercícios físicos para fortificar a nossa musculatura, falando, aí vamos voltar para neuro. Aí a gente entra na situação da segurança do trabalho, que a ergonomia está dentro da segurança do trabalho. Né? É por isso que tem o engenheiro de segurança do trabalho que vai fazer toda essa pesquisa dentro, junto com os profissionais. Já é o gancho para a próxima entrevista. Para poder a gente chegar numa situação de prevenção. Mas a prevenção, segundo, quer dizer, o que estamos conversando aqui, é prevenir, vai ter resultado daqui 20, 30 anos, né? A prevenção, ela tem um resultado imediato. Claro, eu entendo o que você fala daqui a 20, 30 anos, mas pense comigo. Quando eu oriento uma criança, essa criança orienta os pais. Eu tenho situações onde os pais mudaram a sua higienização porque viram o filho com o cuidado de acordo com o que ele aprendeu na cadeira do dentista. Tá. O setor inverso, né? O filho ensina para o pai, ensina. Aí você me diz, aí aquela situação onde já houve a perda do dente, só o implante reabilita o paciente? Não, nós temos ainda muita situação de fazer as próteses fixas. O que interessa hoje é o paciente chegar aos seus 70 anos, no mínimo com 20 dentes na boca. Quantos? 20. Se o paciente hoje chegar com 20 aos 70 anos, você chegou, com 20 dentes na boca, ele tem uma condição de vida melhor. A senhora falou de prótese fixa, seria a tal das placas, usar a placa? Como que funciona essa placa? Ajuda também na questão do estresse, nesse problema que A placa que você me pergunta do estresse são os chamados dispositivos interoclusais. Esses dispositivos, essas placas, elas têm seu período para serem usadas. Essas placas se dizem aquelas de metal, né? Não. O que ele está me perguntando, aí a gente já passa para tratamento de TTM. Existem tratamentos que são necessários, colocação para placas de acrílico, que são personalizadas, não é só chegar lá e moldar o paciente, não. A gente tem que colocar o paciente num simulador, que a gente chama de articulador, e ver qual a necessidade do paciente de usar ou não essa placa. Se houver necessidade, ela tem que ser feita individualizada. Aí a gente já parte para tratamento de DTM. As placas, elas são para tratamento. Tem começo, meio e fim de uso? Tem. Elas podem ser usadas como protetores? Também, mas primeiro tratamento. Cada paciente tem o seu tratamento individualizado. Então não é para correção do dente, é para... Não, existe. Aí você vai falar para odontologia. Né? São muitas especialidades dentro da odontologia. As placas hoje corretivas,
Existem, sim, aparelhos ortodônticos hoje que são placas, que são chamados alinhadores. Isso, sim. É para todo caso? Não. Tudo vai da necessidade de cada indivíduo. O tratamento odontológico, ele é individualizado. Como o tratamento da saúde. Às vezes você tem um refluxo que você não pode passar a mesma medicação para todos os pacientes. Assim é a odontologia. Que o refluxo também vai lá na nossa boca, né? Então, assim, são uma gama de assuntos muito grande que a gente tem. Doutora, bom, a gente cravou 1 hora, né? Normalmente o programa é de 40 minutos a 1 hora. E a gente, acho que foi produtivo, tenho certeza que foi bem produtivo. Muitas dúvidas eu tirei, o Arlindo também. A gente, mais do que entrevistar, tirou muitas dúvidas nossas aqui. A gente também é paciente, né? Não tem como. Mas eu quero agradecer imensamente aqui a sua visita, por ter aceitado o meu convite, amigo que é, né? Nosso, tanto eu, Luiz. Isso, nós somos parceiros há bastante parceiros tempo, também, né? amigos. E eu só tenho a agradecer. Obrigado. Se a gente deixou de perguntar alguma coisa, o microfone está aberto para a senhora passar um recado. Hoje é o Dia Mundial do Coração, de repente dar alguma, né, informação que aí a gente que seja voltada perguntado. Ao coração. Boca está relacionado à saúde geral. Não existe saúde bucal e saúde do corpo. Tudo é uma coisa só. Com relação a hoje a gente vir falar de coração, a gente tem que ter mais cuidado. Doenças do coração podem ser provocadas por doenças bucais. Até porque é a boca que mastiga certas coisas que prejudicam o coração, né? Também. Mas, além disso, as próprias infecções bucais, elas levam bactéria ao coração. Então, cuidem da sua boca, cuidem dos seus corações, e assim a gente vai caminhando, né? Cada situação na odontologia tem o seu momento, cada paciente tem o seu momento de dor, deve ser visto, deve ser avaliado com cuidado, com cautela pelo profissional, deve procurar, não tenham medo de ir aos consultórios odontológicos, porque todos estão cientes do que está acontecendo e todos nós já trabalhávamos com essa biossegurança. Aconteceu, sim, muita evasão, aconteceu, mas isso não tem motivo. A população pode, sim, voltar aos consultórios odontológicos. Estamos aptos a atendê-los do mesmo jeito, com a mesma presteza, com os mesmos cuidados. Vocês redobraram os cuidados, nós sempre tivemos cuidados. Aí. Obrigado mais uma vez. Quer deixar alguma fala aí, Arlindo? Como hoje é o Dia Mundial do Coração, eu quero deixar um abraço a todas as pessoas que têm coração, né? Obrigado. Que cuida do coração também. Cuida, como disse ontem o doutor Miguel, né? Que tenha cuidado com a sua vida para que tenha uma vida mais longa, né? O coração é importantíssimo no órgão. Mas eu agradeço a doutora pela sua participação, uma aula, que essa aula podia ser prolongada até mais tarde, né? Mas foi uma excelente entrevista. Espero ter tirado algumas dúvidas. Sei que criei várias outras. Também. Criei várias outras. Estamos aptos a tirar a dúvida de vocês. Quem precisar... Usa numa linguagem odontológica, a senhora extraiu algumas dúvidas. Extraí e implantei outras, né? Implantei outras, né? Então, estamos aí precisando de dúvidas. O nosso e-mail é o contato@ciomed.com.br. O telefone é o 2311-6888 ou 981-087164, que já é o nosso WhatsApp. E estamos aí para tirar as dúvidas de vocês. E o que mais a senhora citou, fez um comercial aí sem autorização, depois manda a fatura lá para ela. Mas, doutora,
esse endereço, ele atende pessoas? Sim, ele atende as pessoas. Esses endereços que eu estou passando é o endereço... Se o João da Silva quiser ir lá fazer uma consulta odontológica, é só ele marcar. pode entrar em contato com essa informação de e-mail ou WhatsApp e será bem recebido. Ciomed, procurar o site da Ciomed e vocês vão encontrar. E eu não vou deixar de terminar o programa antes de mandar essa mensagem. Não é por ser minha tia, não. Não é, mas é uma ótima dentista, Tainá. Olha, que bom. Gente, uma boa tarde, né? Já é 12:05. Bom almoço aí para todos e até amanhã às 11 horas. E hoje às 17 também estaremos ao vivo de novo. Um abraço a todos e até mais.